o Belo tem esse lado artístico dele, né, gente? O Belo é o Jax, né? O nome dele é Jax. Assim, ele é um cara, o sentimento dele do lado da arte, assim, de escrever, o Belo, de gravar e botar esse reitoria, tem essas ideias, nascem essas ideias no Belo, entendeu? E isso nós temos a história junto, né? O Belo fez o roteiro, colocou o cara para gravar esse vídeo, o vídeo ficou espetacular. Então, do Cristo estava até cheio aquela área ali. Toda vez que eu passo com o carrinho para vender merenda ali, eu lembro, vem a imagem, vem a imagem na minha cabeça. Deu, o Christian, do Gabrielzinho, do Marcos, do Belo, porque o Belo sempre foi o último a aparecer na filmagem cantando, né? Entendeu? O Belo é um cara assim que precisava assim de morar no Rio de Janeiro, conviver com pessoas assim que fazer teatro, na parte musical, escrever essas coisas. Pessoas que precisam de ser investido nessas coisas assim, né, gente? A gente tem essa visão. O Belo não foi um cara assim para ficar, né, para trabalhar dessa forma como qualquer outro trabalho. O Belo tem esse dom da arte, ele tem essa visão, ele tem essa visão, tanto para roteirista, escrever, ver, enxergar, ele tem essa visão de comunicar, de ser um comunicador, de essas coisas. Então, a gente não tem como lembrar do projeto desse tempo, né? Toda vez que passa na feira Manaus Moderna, lembra desse roteiro. Vou falar a verdade para você. A hortoterapia fez um sucesso com os meninos mais difíceis que passou pela chácara. Recebi um telefonema do Marcos Basso. O Marcos Basso falou: Paula, nós estamos com um problema difícil de resolver. O que foi? Nosso problema é o Jax, o Belo. O Belo está com problema no casamento. E o Belo, você sabe que o Belo, sem saber lidar com ele, sem saber conversar com ele. Traz o Belo para a chácara. O Belo foi tratado com todo respeito, carinho. Tentamos incentivar ele, emocional, entendeu? A nossa terapia, da hortoterapia, parecia assim que eu era formado em terapia mesmo, porque, entendeu? Mas o Belo estava num momento tão difícil da vida dele sobre o casamento, que porque eu entendia, e aí eu tive de falar pro Marcos, sério mesmo, Marcos, agora já pensou, isso pode acontecer com um de nós também, esse negócio de casamento de mulher, mano. Mulher é um negócio bem difícil. Imagina você gostar de uma menina, aí depois acabar assim de uma hora para outra por causa de um erro teu, entendeu? E você tentar voltar. Aí o Marcos falava para mim: é mesmo, né, Polar? Porque o Marcos sempre me ouvia, porque nós às vezes somos grandes amigos das antigas mesmo, entendeu? Assim, imagina se nós assim encontrar uma pessoa e o que o Belo tá passando não é muito problema de arrependimento que não tem volta. O Belo queria recuperar e não tinha mais volta. Então a gente tinha que tratar ele com um carinho assim, dobrado, entendeu? Se o Belo queria deitar, a gente ia deixar ele deitar. Se ele queria beber, ele ia beber água, ia beber água. Se queresse comer, ele ia comer. Se ele queresse, bora lá pra horta lá, e na horta lá nós ficava lá brincando, fazer de tudo para ele sorrir, para ele fazer alguma coisa, para tentar esquecer algo, mas não é fácil. As pessoas querem julgar, querem condenar. O cara só quer isso, e pererê e tal. Aí, até o momento que o Belo quis sair da chácara. O Marcos ligou para mim aí, Polar. E aí é o seguinte, tem que deixar ele caminhar, sair, para ele depois descobrir o que ele quer, entendeu? Para ele ver a realidade. Não adianta esconder as coisas, gente, entendeu? Eu discuti uma vez com o Marcos por causa do Belo, porque o Belo é um cara assim. Teve um momento que o Belo
tudo que falasse do Belo, a mídia subia, porque o Melo estava com problema de casamento, o problema do Belo, nesse tempo, era um problema assim que é uma depressão, era uma depressão que ele tinha, assim, inexplicável, que você não conseguia explicar, assim, e ele arrependia de uma hora para outra, que não conseguia, entendeu? E era difícil, difícil, e o Belo também, eu confesso para você, o Belo, ele não gosta muito desse negócio de planta, entendeu? E a gente tentou, as pessoas, bota o Belo lá pro polar, botar ele para ir para chácara, para acabar, mas não é bem assim, lá não era bem assim. A terapia é emocional, a terapia você ia conversar com a terra, você ia cuidar da terra do começo ao fim, ia mexer com a planta, mas o Belo não estava naquele momento, o Belo estava naquele momento de tristeza, entendeu? Momento de tristeza, e difícil mesmo ele estava, entende? E aí eu conversando com o Marcos ele entendeu. Rapaz, você está certo, entendeu? Tá certo, porque todos nós temos o nosso fraqueza. Eu confesso para vocês que o Marcos, eu não sei de nada, mas eu vou falar para você, vai ser um dezembro, já está sendo um dezembro muito sofrido para nós, porque nós era acostumado a viver, como aqui nós falamos aqui no Amazonas, na putaria. Na putaria que nós falamos é a brincadeira, brincando, zoando um, zoando o outro, entendeu? A gente já era acostumado com isso. E nós estamos sentindo falta. Então, se o Marcos lá dentro está triste, vocês internautas estão tristes, imagine nós aqui também que conviveu também isso. Porque nós é um pedaço disso.